O tema da minha tese é SOS Alzheimer, efeitos paradoxais do distanciamento social da Covid-19 em pessoas idosas com a doença de Alzheimer e seus cuidadores. O meu orientador é a Luísa, a minha co-orientadora é a Gisele. Eu queria falar um pouquinho por que eu escolhi esse tema, né? Na verdade, eu trabalho já com população idosa há 14 anos, então estou estudando, né, em relação a esse campo da gerontologia, quanto também na assistência à pessoa idosa e na formação de cuidadores. Fiz mestrado em 2018, onde eu discuti um outro tema, que foi cuidados ao fim da vida em idosos com câncer. Concluí o mestrado em 2018 e não tinha, na verdade, intenção de iniciar o doutorado em 2020. Na verdade, entre 2018 e 2020, eu comecei um trabalho nas redes sociais voltados para a formação de cuidadores de pessoas idosas com Alzheimer, e fiquei entre 2018 e 2020 fazendo esse trabalho. E aí veio a pandemia. Quando a pandemia surgiu, eu já participava de vários grupos, né, de cuidadores de pessoas idosas com Alzheimer, administrava alguns grupos também, estava ministrando cursos também voltados para esses cuidadores, e aí veio todo esse desespero, né, dos cuidadores em relação a como que seria esse cotidiano, como que seria esse processo de cuidado. E aí eu lembro na época que eu fiquei desesperada fazendo lives 1, 2, 3 vezes na semana, tentando de alguma forma colaborar com as pessoas que seguiam o meu trabalho. E aí comecei a estudar, né, me veio essa questão, essa preocupação, comecei a ler sobre o assunto, e aí nesse período surgiu, não, recebi o e-mail, né, do PPG Bios falando sobre a abertura do edital para o doutorado. E aí eu percebi que eu já tinha uma questão de pesquisa, né, não era algo que eu estava planejando fazer, mas eu percebi que já tinha essa questão, que na verdade já estava pronta, né, elaborada, e resolvi então escrever para o doutorado. Então esse tema veio de uma preocupação acadêmica, né, mas principalmente uma questão de um comprometimento mesmo com a população, né, com a qual já trabalho há alguns anos. Em relação à apresentação, eu dividi a apresentação entre introdução, metodologia, resultados e as considerações finais. Eu vou tentar realmente ser bem objetiva, né? Bom, na pandemia de Covid-19, né, que foi essa emergência sanitária, esse problema grave de saúde pública, nós tivemos como principal medida sanitária, né, medida anti-Covid, as medidas de distanciamento social, essa recomendação de distanciamento social. Já se sabia, por conta de experiências anteriores, a eficácia, né, desse tipo de medida para a contenção da infecção, mas também já se sabia os efeitos negativos, né, em termos de saúde mental da população. Mas era, né, o que tínhamos aí para realmente conter a questão da propagação do vírus. E dentro das populações consideradas ali populações de risco, já no início da pandemia, foi constatado que a população idosa fazia parte, né, desse grupo de pessoas que tinham um prognóstico mais desfavorável em relação à Covid, tinha mais possibilidades tanto de complicações, né, e morte. E também tinha essa questão da discussão em relação aos efeitos indiretos, né, que isso, na verdade, foi pensado um pouco mais tarde, mas foi recomendado, então, para a população geriátrica esse distanciamento social mais rigoroso, né? E só que dentro desse grupo das pessoas idosas, a gente tem outros grupos, outros perfis, e entre esses perfis a gente tem as pessoas com a doença de Alzheimer, que sofriam um duplo risco na pandemia, que era o risco maior de infecção, né, as pessoas com demência especial, as pessoas com Alzheimer, tinham esse risco maior, mas também em relação a esses efeitos indiretos, né, porque dentro desse campo da longevidade a gente já sabia as consequências do isolamento social, né, da solidão para essas pessoas, quanto que isso poderia aumentar os riscos de várias complicações. Mas não só complicações para essa população idosa com Alzheimer, mas também os seus cuidadores, né? Já que com essa questão do distanciamento social poderia haver, então, aumento de sobrecarga, né? Intensificação do estresse. Então, já de início ali, a gente já poderia perceber, né, a população com Alzheimer e também os cuidadores como mais suscetíveis a essas consequências do distanciamento.
Essas pessoas com Alzheimer, os cuidadores têm particularidades, têm necessidades que são diferentes da população em geral, que são também diferentes da população idosa, que não tem patologias, né? Existem algumas especificidades que fazem com que essas pessoas sejam mais suscetíveis a esses efeitos do distanciamento. Então, o que me fez delinear a questão que eu trouxe para discutir na minha tese é justamente o fato de que havia, né, uma base, de fato, científica para que fosse proposta a questão do distanciamento social, mas também era necessário considerar, do ponto de vista ético, as necessidades e particularidades desses grupos, né, do grupo das pessoas com Alzheimer e do grupo dos cuidadores. Então, identificar, né, pesquisar esses impactos, mapear esses impactos, não só mapear esses impactos, mas trazer, dar visibilidade para essas necessidades, para essas particularidades dessas pessoas, e buscar, de alguma forma, colaborar para ação de políticas, né, para reorganização dos serviços, é algo que nós vimos como importante. Então, a proposta dessa tese vem nesse sentido, né, de dar essa visibilidade a esses impactos e de também contribuir, de alguma forma, para as políticas públicas voltadas para essas pessoas em outros contextos de emergência sanitária. Então, o objetivo geral da tese foi analisar os efeitos paradoxais desse distanciamento social nas pessoas com Alzheimer e também nos seus cuidadores, como objetivos específicos, investigar as consequências das medidas de distanciamento para as pessoas idosas com Alzheimer, identificar as implicações dessas medidas de distanciamento para os cuidadores e, por fim, descobrir quais são as necessidades básicas dessas pessoas que precisam ser atendidas durante pandemias e também propor medidas de proteção. Em relação à metodologia, nós trabalhamos com a revisão de escopo, de acordo com as diretrizes do JBI, e também com o checklist PRISMA. A revisão de escopo, ela buscou responder ao primeiro e ao segundo objetivo da tese, e teve como resultado 3 artigos. E também um estudo reflexivo, teórico, onde a gente fez um diálogo com a bioética de proteção e com a perspectiva dos funcionamentos, para responder ao objetivo 3, foi o que resultou no 4º artigo dessa tese. Então, a tese ela foi composta de 4 artigos. A revisão de escopo, na verdade, eu não conhecia essa metodologia, conheci quando estava preparando, né, o meu projeto. Inicialmente, a ideia era fazer uma revisão integrativa, mas tive acesso a essa metodologia, que é proposta justamente para agrupar essas evidências disponíveis, né, e fazer um mapeamento ali sistemático, estruturado da literatura. Então, nós construímos o protocolo de revisão. Esse protocolo resultou em 75 estudos, onde a média ali das pessoas com a doença de Alzheimer, a média de idade, né, ficou entre 50 e 92 anos, os cuidadores entre 18 e 85, e a revisão de escopo, os resultados, né, os trabalhos incluídos, eles foram divididos em 3 grupos. Eram 75 artigos, então não tinha como a gente produzir esses resultados em um trabalho só. Então, a gente dividiu ali um grupo de estudos que abordava os impactos só nas pessoas que tinham Alzheimer, aí um segundo grupo que abordava esses impactos só nos cuidadores, e a gente tinha ainda um grupo de artigos, de estudos que trabalhavam os 2 aspectos. Então, assim, a gente conseguiu dividir, né, essa revisão aí em 3 partes, né, que resultou, então, nos 3 artigos que foram apresentados na tese. Em relação ao estudo teórico, a gente fez uma discussão entre bioética de proteção e perspectiva dos funcionamentos, entendendo que a bioética de proteção ela trazia essa possibilidade de descrever, de analisar esse paradoxo, a perspectiva dos funcionamentos, por sua vez, trazendo a possibilidade de compreender, de identificar esses sistemas funcionais das pessoas com Alzheimer e dos cuidadores, e as duas poderiam nos ajudar a propor esses meios adequados de proteção a essas pessoas em contextos pandêmicos. Por que escolhemos, né, essas 2 perspectivas? Primeiro, porque as duas dão essa possibilidade de acolher, né, de trazer, de dar visibilidade realmente para sujeitos que não estão dentro desse modelo fixo, né, normativo,
e são perspectivas também que estão preocupadas com os direitos, com o bem-estar, né, com a qualidade de vida das pessoas, dos indivíduos e dos grupos, e que trazem também, todas elas trazem esse comprometimento com a ação, né, não só com uma reflexão bioética, mas também com uma ação voltada para a proteção, né, voltada para esse bem-estar dessas pessoas, e então para a construção de políticas públicas, né, trazendo essa responsabilidade para o Estado, enquanto responsável por trazer esse possibilitar bem-estar para esses grupos. Em relação aos resultados, né, a gente, como eu coloquei, a tese ela ficou composta por 4 artigos, então os 3 primeiros artigos são os artigos da revisão de escopo, né, o artigo 1, onde nós analisamos esses impactos do distanciamento nas pessoas idosas, um artigo que já foi publicado. O segundo artigo também já foi publicado, e a gente estudou esses impactos nos cuidadores das pessoas com Alzheimer. O terceiro artigo é um artigo que está em submissão, onde a gente trabalha o grupo dos estudos que investigaram esses 2 aspectos, né, de impactos na pessoa com Alzheimer, de impactos nos cuidadores. E, por fim, o 4º artigo, que é um artigo onde a gente discute esses efeitos paradoxais, né, fazendo essa análise bioética. O artigo 1, então, nós mapeamos esses impactos na pessoa que tem Alzheimer, usamos, então, a metodologia, né, da revisão de escopo. Foram 25 estudos incluídos. Dentro desses 25 estudos, a amostra variou de 1 a 5.497 participantes, totalizando aí 6.442 pessoas com demência. A idade média dos participantes ficou de 50 a 92 anos, e, como resultados, nós tivemos aí a constatação de que houve impactos tanto na cognição da pessoa que tem Alzheimer, quanto nos sintomas comportamentais, na funcionalidade, no acesso aos serviços de saúde, na qualidade de vida dessas pessoas e também no nível de estresse. No artigo 2, nós mapeamos, então, esses impactos nos cuidadores. Como já foi dito, a metodologia foi a revisão de escopo. 12 estudos foram incluídos nesse artigo. A amostra variou de 23 a 4.710 participantes, e a gente teve um total de 6.063 cuidadores de pessoas com demência vivendo na comunidade e que participaram desses estudos. A idade média dos participantes ficou entre 18 e 85 anos, e constatamos, então, os impactos na saúde mental dos cuidadores, na rede de apoio, na sobrecarga de cuidados, na vida cotidiana, na saúde física e no bem-estar dessas pessoas, e também no processo de cuidado, na qualidade do sono e no padrão alimentar desses cuidadores. O terceiro artigo, então, nós agrupamos os 38 estudos que abordavam tanto os impactos do distanciamento nos idosos com Alzheimer quanto nos cuidadores. A amostra variou de 23 a 4.710 participantes, e a idade média ficou entre 18 e 85 anos, a idade média aqui das pessoas com demência. Eu estou percebendo agora que eu não coloquei a idade média dos cuidadores, uma falha da apresentação. E aí, bom, em relação às pessoas com Alzheimer, foram constatados impactos na cognição, nos sintomas comportamentais, na funcionalidade, na vida social, na progressão da doença, na utilização e manejo de medicamentos, no risco de quedas, no sentimento de solidão e no isolamento social, na vida cotidiana, no apoio social institucional e no acesso tanto aos serviços de cuidado em saúde quanto nos serviços de apoio à demência. Em relação aos cuidadores, mais uma vez a questão dos impactos na saúde física e bem-estar, no sentimento de solidão e isolamento, na utilização de medicamentos, na qualidade do sono, na rede de apoio e nos serviços de cuidado em saúde e de apoio à demência, no processo de cuidado, na vida cotidiana, no encargo econômico financeiro, nos relacionamentos familiares e na sobrecarga do cuidador. No quarto artigo,
nós colocamos como objetivo geral realizar uma análise bioética a respeito desse paradoxo do distanciamento social para pessoas com Alzheimer e cuidadores, utilizando, né, como eu falei anteriormente, a bioética de proteção e a perspectiva dos funcionamentos. E como objetivos específicos, apontar as necessidades dessas pessoas com Alzheimer e também dos seus cuidadores, que precisam ser atendidas durante pandemias, e propor também medidas de proteção em outros possíveis períodos de confinamento. Então, nós concluímos nesse estudo que tanto do ponto de vista do princípio de proteção, da proteção, quanto da perspectiva de justiça que nós adotamos, essa medida sanitária de distanciamento social pode ser concebida, então, como um paradoxo, porque ela traz benefício do ponto de vista de proteção da infecção, mas traz esses efeitos indiretos também, que não podem ser negados, né? E identificamos também os 7 funcionamentos básicos das pessoas que têm a doença de Alzheimer e também dos cuidadores. E, por fim, também fizemos as 10 recomendações para proteção a esses grupos em pandemias. E aí eu já venho para as considerações finais. Realmente eu tentei ser bem sucinta, para o espaço ficar para discussão mesmo, né, para as contribuições. Em relação às considerações finais, na revisão de escopo, da qual resultaram os 3 artigos que foram apresentados na tese, nós constatamos, então, os impactos, diversos impactos aí, concretos, tanto na pessoa que tem Alzheimer, quanto nos cuidadores. Então, nós conseguimos mapear todos esses impactos que estavam presentes nos estudos que foram avaliados. No nosso estudo teórico, então, nós percebemos de fato, esse paradoxo, né? E o quanto essas pessoas e os cuidadores precisam, independente se estamos em momentos de pandemia, essas pessoas elas não podem ser esquecidas, elas precisam, elas têm necessidades, têm particularidades que precisam ser atendidas, porque é diferente da população em geral, quando a gente fala de pessoas com Alzheimer, quando a gente fala de cuidadores, os impactos para essas pessoas, na maioria dos casos, vão ser irreversíveis. Então, nós, de forma geral, todos nós, de alguma forma, fomos impactados pela pandemia, mas a nossa capacidade de lidar, de retornar, talvez, a uma condição anterior, ela eu poderia dizer, mais fácil, né? Quando a gente fala de uma pessoa, de pessoas que têm uma doença progressiva e que são realmente, de fato, impactadas com esse distanciamento, e que isso vai trazer, por exemplo, como foi colocado nos estudos, né, a questão da progressão da doença numa velocidade maior, questão de sintomas comportamentais, que, por exemplo, vão trazer repercussões não só para essa pessoa que tem Alzheimer, mas para o cuidador, como muitos estudos também mostraram que, diante desse estresse, aumentava também a chance desse cuidador institucionalizar a pessoa que tem Alzheimer. Então, assim, um conjunto de impactos que, para eles, voltar a uma realidade anterior é muito mais difícil do que para a gente, ou talvez aí outros estudos que vão falar, né, talvez impossível. Então, há necessidade, então, da gente pensar, para não cometermos esse erro novamente, políticas voltadas, planejarmos políticas, ações para essas pessoas, para que em outros contextos pandêmicos elas não sejam afetadas de forma tão assimétrica como ocorreu nessa pandemia. Então, o distanciamento da Covid-19 se apresentou como um paradoxo, foi uma ferramenta necessária, inquestionável, né? Reforço isso, porque na qualificação, talvez, o meu texto, isso não ficou tão claro, e aí eu precisei refazer algumas coisas na forma que eu escrevi, mas, de fato, necessário, inquestionável, mas também é importante dar visibilidade a esses efeitos negativos, para que a gente consiga, então, um outro contexto similar, que a gente torce que não aconteça, mas se acontecer, que a abordagem realmente seja mais equilibrada, que a gente não pense só na questão dos riscos de infecção,
muito importante, mas que a gente pense também nesses efeitos secundários, nesses efeitos não intencionais do distanciamento social, para que a gente consiga realmente produzir diretrizes, protocolos que contemplem as necessidades e as demandas desse grupo das pessoas com Alzheimer e também dos seus cuidadores. Finalizo, então, a apresentação com a frase da Madre Teresa de Calcutá: eu sei que meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele o oceano seria menor. E é isso.